Graças e paz, meus queridos irmãos. Hoje vamos avançar, vamos retomar, no caso, a nossa aula de catequese. Vamos para o dia do Senhor 22, concluindo, então, a exposição do nosso catecismo do Credo Apostólico. No dia do Senhor 22, pergunta 57, não lembro bem assim. Que consolo lhe traz a ressurreição do corpo? Resposta: que depois dessa vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, mas que também essa minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita à semelhança do corpo glorioso de Cristo. A pergunta 58, que é a última pergunta do dia do Senhor 22, fala sobre a vida eterna e vamos, na sequência aqui, estar explicando alguma coisa, certo? Vai ser de maneira bastante simples, na verdade. Vocês vão conferir os textos, os versículos base aqui, certo? As referências. Nós vamos comentando aqui, na verdade, de acordo com a necessidade, para explicar a importância dessa grande consolação que nos é dita aqui no Catecismo. Que consolo lhe traz a ressurreição do corpo? Como já bem sabemos, nós temos várias referências, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas principalmente no Novo Testamento, sobre a ressurreição. Os judeus piedosos também esperavam essa ressurreição. Se nós observarmos Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, o autor vai falar justamente sobre a fé daqueles que confiavam nas promessas de Deus do passado. E nós vamos perceber referências como, por exemplo, eles morreram, e eles creram, e eles lutavam nesse sentido e viviam com a esperança de uma nova pátria, uma pátria celeste, A referência sobre, por exemplo, eles morreram esperando, aguardando uma melhor ressurreição. Então veja, havia essa fé porque isso estava nas promessas do Senhor, Isso é promessa de Deus, uma melhor ressurreição. Toda a questão da promessa do Evangelho, desde lá do passado, até agora, é a mesma coisa, Refere-se justamente a essa grande ressurreição, onde finalmente nós poderemos mais uma vez entrar na presença de Deus, Fomos expulsos no início, mas a promessa do Senhor é que haverá uma glória maior. Nós retornaremos, nesse sentido, à presença de Deus, Então, aquela expulsão do Éden tem como promessa também depois, pela graça de Deus, falando sobre o pacto da graça, esse retorno, Então, Cristo é Deus que se torna homem, o Filho de Deus se torna homem nesse sentido, e como homem, ele sobe até o Monte Santo do Senhor, ele vai até a presença de Deus, Nesse sentido, sendo o nosso precursor, aquele que vai primeiro, Aquele que conquistou por sua obra, por sua santidade, por seu poder, todas as coisas, se tornou herdeiro de toda a criação e, portanto, é ele mesmo que levará o povo de Deus, o povo eleito de Deus, para a presença real de Deus novamente. Para, então, este Éden, esse grande jardim onde Deus habita, o céu. No caso, a promessa, é sobre novo céu e nova terra. Então essa esperança nós podemos ver de maneira bastante clara também no Antigo Testamento, e o autor aos Hebreus, de fato inspirado pelo Espírito Santo, ele revela justamente isso, que aqueles do passado, aqueles grandes heróis da fé, que foram até o fim e não alcançaram ainda a promessa, certo? Porque eles foram para o paraíso, mas não é aquele paraíso final, é um paraíso intermediário, que é chamado no passado também como o seio de Abraão, como o paraíso, nesse sentido, E que na verdade é apenas um lugar intermediário, um lugar de espera, onde os santos do Senhor já aguardam em toda a bonança ali, na bênção mesmo, na presença de Cristo, mas eles estão aguardando o dia onde finalmente eles serão ressuscitados também, como aconteceu com Cristo, certo? Para então finalmente entrar nesse paraíso perfeito, nesse paraíso onde Deus habitará conosco por toda a eternidade, Então não é um paraíso meramente espiritual. É como Éden, que era físico e espiritual ao mesmo tempo. Era uma coisa só, não havia essa separação de físico e espiritual, Só que esse paraíso novo, No caso, esse retorno ao paraíso, ao jardim de Deus, É um retorno glorioso e incomparável e dessa vez eterno, Não haverá mais possibilidade de derrota, de queda, porque Cristo venceu, como segundo Adão, Ele já de fato alcançou o que Adão não alcançou. Adão recebeu aquele pacto, aquela ordem de não comer do fruto proibido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a grande promessa embutida naquele pacto é que ele, vencendo, suportando o diabo nesse sentido, vencendo,
Ele poderia tomar do fruto da árvore da vida. Ele não pôde. Cristo é aquele que vem, vence onde Adão perdeu, onde Adão foi derrotado. Não é? Ele é muito mais tentado do que Adão foi, mas ele vence todas as coisas, não é? E então torna-se herdeiro de tudo isso. Não é? Ele é nomeado como herdeiro, na verdade. Desde a eternidade ele é herdeiro, mas ele é nomeado como herdeiro, ok? Porque agora ele tem poder no céu e na terra. Ele é que vai fazer essa ligação. Ele é o melhor de tudo, vamos dizer assim, não é? Nele reside toda a plenitude da divindade, sendo um homem. Então, ele vai fazer essa ligação perfeita. Ele é essa ligação perfeita, ok? De material e espiritual. Não é? Essa é a grande perfeição prometida por Deus. Um paraíso real, terreno, físico, não é? Ao mesmo tempo que espiritual. Não é? A junção dessas duas coisas agora de maneira inseparável em Cristo Jesus. Ele é a própria expressão disso. É Deus, ou seja, divino, e homem, humano, terreno, não é? De maneira inseparável e perfeita. Né? Então Cristo é a própria demonstração, não apenas da nossa ressurreição, mas também, não é, daquilo que nos aguarda no futuro. Ok? Uma ligação perfeita entre o divino e o humano. Ele é essa própria demonstração. Então isso de fato é bastante importante. E a nossa consolação refere-se justamente a isso. Não é? Então a resposta, depois dessa vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, não é? Meu cabeça, mas sim também essa minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita à semelhança do seu corpo glorioso. Nós já conhecemos textos sobre isso, essa esperança já imediata, que nos é transmitida pelos apóstolos, de que quando morrermos, não é? Imediatamente estaremos com Cristo. Não é? Imediatamente estaremos com Cristo, ok? Isso é importante porque vence um pensamento estranho que existe em algumas aulas do cristianismo, de que nós não estaremos com Cristo quando morremos, estaremos num paraíso onde Cristo não estará lá, não é? Aguardando. Mas o ponto não é esse. A esperança transmitida por Paulo, por exemplo, não é? Em Filipenses 1, 21 a 24, é justamente isso. Não é? A esperança de que ele tinha consciência absoluta de que quando ele morresse, ele estaria logo com Cristo. Não é? De onde Paulo tirou isso? Não é? Qual a razão disso? Não é? É claro que as cartas vieram primeiro, ok? Os evangelhos vieram depois. Então os evangelhos, vamos dizer assim, são um relato mais maduro, entre aspas, eu digo na ordem cronológica, não é? Mais maduro porque foi bem trabalhado, bem pensado. Porém, a teologia dos evangelhos, agora usando a questão teológica e não cronológica, não é o que vai dar base para Paulo. Então, eles ouviram tudo aquilo. Antes de começar a registrar os evangelhos, eles ouviram, eles aprenderam. Paulo aprendeu de Cristo. Então, o ensino do evangelho é exatamente isso, dos evangelhos, né, dos relatos sobre a vida de Cristo, o que ele disse, é exatamente o que Paulo está ensinando. Não é? Essa é a base. Quando Paulo fala que vai estar imediatamente com Cristo, é justamente pensando no ponto de que, o que Jesus disse, não é, quando ele estava crucificado, aquele ladrão que creu nele, que o reconheceu como Senhor, dizendo, isso tem nos evangelhos, né? Quando o ladrão fala, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus responde para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então essa resposta de Cristo já indica que quando a pessoa morre, não é, ela vai estar justamente com Cristo nesse paraíso. No caso, no céu. A referência é justamente isso. Não é? Ele estará com Cristo no paraíso. Ok? E esse paraíso é o céu. Não é? É onde Cristo está. Certo? Onde Cristo está? Essa é a lógica da teologia apostólica. Onde Cristo está? Ele subiu para onde? Para o céu. Essa foi a promessa dele. Ele foi subir para lá, para o Monte Santo do Senhor. Não é? Mas a resposta dele ao ladrão, né, ao ladrão que creu nele, foi, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Onde Cristo está? No céu. Então o paraíso é o céu, não é? Esse é o ponto. E essa é a grande esperança de Paulo, não é? Ele tem a convicção de que assim que morrer, como foi dito àquele ladrão nesse sentido, que creu em Jesus Cristo, não é? E deixou de ser ladrão ali, por sua fé, não é mais um crente, Paulo tem essa mesma esperança. Ele sabe muito bem que quando ele morrer, ele estaria logo com Cristo. Então essa é a convicção dele. Certo? Isso é bastante importante para nós. A palavra usada aqui, não é, de paraíso, que é dito nos evangelhos, não é, nessa fala de Cristo, é essa palavra que fala sobre jardim. Né? Paraíso é justamente jardim. É a palavra grega, né, paradeisos, não é, no caso,
que significa justamente jardim. É uma palavra, na verdade, persa, não é? Uma palavra de origem persa, e essa palavra significa justamente jardim, não é? E fala sobre algo organizado, ok? Fala sobre algo, um lugar preservado, um lugar especial, preservado, não é? Um grande jardim preservado, um lugar de prazer, já de alegria, não é? Então veja que isso já nos mostra aquilo que é o nosso grande consolo. Nós pertencemos a Cristo, né, como o dia do Senhor nos ensina, e já então, tanto na vida como na morte, nós pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então essa é a concepção apostólica, a teologia apostólica. Nós pertencemos a Cristo aqui e agora, e esse é o nosso consolo, nós somos dele, ele está cuidando de nós, mas o nosso consolo não está limitado apenas aqui nessa vida, senão seríamos os mais miseráveis de todos os homens, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, não é? Mas é um consolo que transcende essa vida comum, mas é um consolo que transcende isso e também nos dá garantia na morte. Então, morremos neste mundo, mas já estaremos com Cristo. Aqui e lá somos dele, percebe? Então somos guardados. Esse é o consolo perfeito que nós temos em Cristo, não é? E justamente essa palavra, então, não é que é paraíso, refere-se justamente a esse jardim preservado, a esse jardim especial, a esse jardim de prazer. Isso é aquilo que nós podemos compreender como céu, não é? Como céu. Os judeus no passado, quando eles falavam de Hades, não é? Referindo-se a uma divisão, e aqueles que são dispensacionalistas, eles acabam fazendo essa divisão mesmo. Até fazem gráficos, né? Um desenho, o Hades, o lugar dos mortos, aí colocam então o próprio Hades em si, como sendo aquele inferno, aquele sofrimento espiritual, e também a bênção espiritual, que é o seio de Abraão. Eles fazem essa separação. A referência de Hades ali, não é no texto de Lucas 22:16, por exemplo, é a referência à morte, não é? A morte. Não está se falando de um lugar específico, no sentido de para você ter uma referência específica e fazer uma divisão. Então, o Hades é aquilo que é geral, não é? E nesse Hades você tem um Hades que é um inferno, não é? E também um Hades que é um paraíso, não é? Que é o seio de Abraão. Então, o texto não está falando sobre isso, não é? A referência é a morte, entendeu? Então, tanto o Hades inferno, no caso, tanto o inferno, não é, que é a palavra Hades aqui, como o seio de Abraão, são referências à vida espiritual, não é? A vida espiritual, ou seja, a vida que é o resultado, na verdade, da morte, a separação da vida humana. Então, quando nós morremos, nós somos separados, não é? A morte, então, é essa separação. A imputação legal da lei, né, no caso por causa do pecado, é essa separação, não é? É como se fosse a separação, e a morte é o único que pode fazer isso, não é? A separação daquilo que Deus determinou, ou que Deus fez na criação, Gênesis 2, não é? Deus preparou o boneco, a massa ali, não é? Soprou nas narinas do homem e o homem foi feito alma vivente. Então essa união que Deus faz ali na criação do homem, ela é inseparável até o momento da morte, não é? Se não há morte, não há separação. Então a morte como imputação é a separação, e isso é a morte, não é? A separação do nosso eu, não é? Ou seja, nós somos separados, ok? Então existe nesse sentido essa separação e, portanto, a dicotomia só é na morte, vamos dizer assim, não é? Há essa separação e, portanto, é isso que significa a morte, entende? Então, uma vez separados nesse sentido, mortos nesse sentido, então é que existe essa vida espiritual, tanto já de bênção espiritual, de alegria, de prazer, não é? No caso chamado de seio de Abraão, ou céu, paraíso, jardim de Deus, ok? Que é a palavra para paraíso aqui, como também esse sofrimento espiritual, que já é o inferno espiritual, certo? Só que isso é apenas um lugar intermediário para ambos os lados, não é? Para ambos os lados. E a grande esperança que Paulo já tem agora é que, veja, uma pessoa quando morre, um cristão, um filho da aliança quando morre, não é? Ele já tem um consolo eterno de saber que morreu, não é? Ele foi separado aqui neste mundo, ele morreu, e automaticamente, porque ele é um filho legítimo de Abraão, ou seja, é um crente do Senhor, ele já vai ser levado para o jardim de Deus, para esse jardim de prazeres, não é? Que é um reino espiritual, onde Cristo está, que é o céu.
não é? Então está contemplando já toda aquela glória no céu, certo? Porém, a vida do ser humano, não é? No céu, hoje, é uma vida incompleta. Por mais que haja toda a alegria, não é? Haja alegria, bonança, você já está com Cristo ali reinando, todavia, não é? Essa vida é incompleta. Por quê? Porque você está separado de você mesmo. Essa é a morte. Por isso a promessa de Deus, não é? É muito maior do que isso ainda. Alguém pode pensar, não, meu Deus do céu, como é que pode você falar que existe algo maior, melhor do que o céu como nós conhecemos hoje? Sim, existe. É justamente por isso que há promessa para a ressurreição. Não é? O tipo de vida que há no céu não é um tipo de vida próprio para o ser humano. O ser humano não é só um ser espiritual, não é? O ser humano é um ser físico, ok? Deus criou o ser humano para ser isso, a junção dos dois mundos, vamos dizer assim. Não é? Por isso Cristo, como homem perfeito, não é? E como Deus perfeito nesse sentido, ele é a junção perfeita desses dois mundos. Então a promessa está no próprio Cristo. Percebe? Ou seja, sim, existe algo melhor, mais glorioso do que o céu. Por isso que o céu é apenas um lugar intermediário. Não é? É por isso que todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Não é? Vão ressuscitar. Percebe? Justamente porque no final de tudo, finalmente, de maneira física, para que nós possamos desfrutar de todas as faculdades que Deus nos deu, Deus nos criou com um propósito. Se não houvesse um lugar, por exemplo, melhor do que o céu, ou uma promessa, ou algo melhor do que morrer nesse sentido e estar com Cristo espiritualmente, que é essa vida, não é? O resultado dessa separação que é a morte, não é? Mas essa vida espiritual já no céu, no Éden, então não precisava de novo céu e nova terra. Não haveria razão para a ressurreição. Percebe? Se o céu é o fim de tudo para o ser humano, pode ser para os anjos. Entendeu? Porque eles são seres espirituais, sua natureza e só. Mas o ser humano é mais do que isso. Não é? É mais do que isso. Não é? Então, há uma promessa muito mais profunda, algo muito maior nesse sentido, que remonta aquilo que foi vivido pelo ser humano no início da humanidade. Não é? Que remonta aquilo que é o Éden. O Éden é o paraíso perdido. Não é? O novo céu e nova terra vamos dizer assim, é o novo Éden. Não é? O novo Éden, só que agora, por causa de Cristo, que venceu no lugar de Adão, é um paraíso incomparavelmente melhor, superior, onde Deus habitará com o seu povo para sempre. Não é? Ali vai ser o céu. O céu agora vai ser um ambiente físico, não é? Que não vai pertencer somente a essa outra dimensão, ao céu, a esse mundo espiritual, mas a essa dimensão aqui. Tudo será uma coisa só. E Cristo é a prova disso. Não é? Ele é essa junção perfeita. Ok? Então sim, há uma promessa, e essa promessa é superior ao simplesmente estar no céu. E é por isso que os santos do Senhor, lá, embora estejam em alegria, porque Cristo cuida do seu povo, não é? E essa é a consolação que nós temos na vida e na morte, que pertencemos a Ele, ainda assim eles aguardam esse dia da ressurreição, não é? Como Cristo ressuscitou. Ok? Então essa é a grande realidade aqui. Então veja o cuidado. Então, do mesmo jeito que há algo melhor para o povo de Deus, com relação a toda a alegria, a todo o prazer, não é? A estarmos finalmente, não é? Desfrutando de toda a vida que Deus nos criou para ter, mas agora sem imperfeições, pela glória de Cristo em nós, não é? Ainda, do mesmo jeito há também algo pior do que o Hades. Quando nós vemos no texto de Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro, nós percebemos que o rico, não é? Ele clama por socorro a Abraão, porque ele já está sofrendo, não é? E o ponto é que ele não quer que os seus irmãos, seus familiares, sofram também. Só que do mesmo jeito que há algo ainda mais glorioso, não é? Ou seja, algo completo, do que o céu, vamos dizer assim, para nós seres humanos, não é? Que é o novo céu e nova terra, também há algo pior para aqueles que morreram sem Cristo. Há algo pior. Então a Escritura relata o Hades como um sofrimento espiritual, já um tormento espiritual, mas já promete de cara que haverá algo muito pior do que isso. Muito pior. Todo sofrimento do Hades não é sofrimento físico, tal como toda a bênção que desfrutamos, não é? Que desfrutaremos no céu quando morremos aqui, não é algo físico, não é? O único homem completo, perfeito que está lá é Cristo,
Então, basicamente, Cristo vai trazer o céu para a terra e vai transformar numa coisa só, certo? Da mesma forma, quando nós pensamos em Hades, é do mesmo jeito. É por isso que a promessa de ressurreição não é só para nós, mas é para todos. Cada ser humano nesse mundo ressuscitará, percebe? E esses que morreram sem Cristo, que não são parte do povo de Deus, vão ser ressuscitados para serem julgados, ou seja, receberem a sua sentença, e então, não é de maneira justa, eles vão receber a sua sentença e serem mandados para algo que é pior do que o inferno, que até hoje é conhecido por aqueles que morrem sem Cristo, não é? Como o rico, por exemplo, que é o lago de fogo, não é? Esse é o grande Geena, o lugar onde o sofrimento não acaba, não é? O lugar onde você vai estar desfrutando de todas as suas faculdades humanas, vivo, não é? E sofrendo de maneira perfeita. Não só em sua alma, como é o caso do Hades, mas em sua alma e em seu corpo. Ou seja, o ser humano de maneira perfeita estará sofrendo por toda a eternidade, não é? Essa é a terrível promessa de condenação para aqueles que não creem no Senhor, não é? E é justamente disso que se trata. Por isso, a questão, não é, da ressurreição do corpo, para nós, como igreja, que cremos no Senhor Jesus Cristo, é uma razão de consolo. Um consolo incomparável, não é? É uma certeza, uma garantia de que quando Cristo vier, não é? Mesmo estando mortos, mesmo já desfrutando, não é, de algo maravilhoso, já na morte, estando no paraíso com Cristo, no céu com Cristo, ainda assim, não é? Quando ele vier, quando ele voltar para este mundo, ele ressuscitará a todos, porém nós, como filhos de Deus, não é, como membros do corpo de Cristo, poderemos desfrutar finalmente desse reino eterno, não é, e perfeito, e incomparável, completo, não é, completo, como é a descrição que nós temos em Apocalipse, não é, algo realmente incomparável, maravilhoso. E nós temos muitas referências sobre isso. E com tudo isso nós percebemos, irmãos, que tudo na Escritura, não é, tudo que foi revelado ou que foi criado, não é algo descartável, não é algo sem propósito. Não é algo sem propósito, não é? Se fosse algo sem propósito, não haveria necessidade de um mundo físico, não é? Às vezes vocês podem perceber que cristãos têm um pensamento tão estranho com relação a isso que eles realmente desprezam a vida, a criação, não é? O mundo físico, desprezam. E acabam olhando para o paraíso ou para o céu como sendo algo glorioso e máximo e o fim de todas as coisas, e acabam desprezando aquilo que foi criado. O céu também é criação de Deus, assim como a terra. Percebe? Então, como o céu não é desprezível, a terra também não é. O problema da terra, não é o pecado. O problema da criação, não é aqui, física, é o pecado. É só isso. Uma vez o pecado tirado, nesse sentido do mundo, não é, do cosmos, não há problema mais, não é? Então, o que nós temos como promessa de ressurreição, não é uma ressurreição somente para nós, mas é uma ressurreição de todas as coisas, é uma restauração geral de todas as coisas, é a remissão de toda a criação. Isso nos mostra que o que Deus criou tem propósito. É por isso que, para mim, pensar em céu, ou pensar em novo céu e nova terra, ou na volta de Cristo, é algo muito mais esperançoso, que tem muito mais sentido, muito mais significado, do que aquele pensamento dispensacionalista que coloca tudo naquilo que é imaterial, que é físico. E acaba jogando por terra e desprezando toda a beleza dessa criação física, desse mundo, desse cosmos. Não é? O que não tem o menor sentido. Tanto é valorizado por Deus, não é? E expressa a glória dele, que ele criou esse mundo físico, esse mundo caiu, não é? Por causa do ser humano, e ele enviou seu filho para se tornar um de nós, ou seja, para fazer parte dessa criação, assumindo a natureza criada, da humanidade terrena, não é? Para então restaurar todas as coisas nele. Percebe? E isso mostra de maneira muito clara, não é? Se há uma promessa de novo céu e nova terra, é porque Deus não está desprezando a sua criação, o cosmos, o mundo físico. Muito pelo contrário, há valor nisso, há propósito nisso. É por isso que o ser humano, Deus cria esse mundo, cria céus e terra, cria esse mundo, não é, essa terra que nós vivemos, e aqui ele manifesta a sua glória, não é? E quando nós caímos, ele promete,
não é? Que vai restaurar tudo, que vai dar um jeito no problema todinho. E o problema é o pecado. Simplesmente isso. Percebe? E agora, o nosso cabeça é um cabeça perfeito. Né? E por ele, nunca mais cairemos. Por ele, nunca mais deixaremos de desfrutar e sairemos da presença de Deus. Não é mais possível acontecer isso a partir de Cristo. Não é? Então essa é a nossa grande esperança. Por isso nós podemos confessar o credo apostólico com esperança. Que consolação lhe traz a ressurreição do corpo? Que depois dessa vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente a Cristo. Ou seja, é um consolo que eu tenho agora e quando morrer. Não é? Meu cabeça, mas que também essa minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma, não é? Novamente, no caso, e feita a semelhança do corpo glorioso de Cristo. Um dia haverá o encontro do nosso eu, não é? Haverá o encontro, nosso encontro pessoal conosco mesmo, não é? Com nós mesmos. Haverá o nosso encontro. Um dia nos encontraremos com nós mesmos. Essa é a grande realidade. Não é? Um dia poderemos mais uma vez desfrutar das faculdades que Deus nos deu, só que dessa vez sem pecado. Essa é a grande promessa do Senhor. Por isso eles morreram no passado, confiando nisso. Muito bem, a pergunta 58 diz bem assim: que consolo lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Não é? E isso de fato é maravilhoso. Antes de responder, só pensando, não é? Só pensando nisso. É claro que os irmãos já estão bastante maduros com relação a isso, mas o ensino do credo apostólico quebra completamente o conceito de purgatório, não é? Purgatório. Por quê? Porque o purgatório, ele é um lugar específico, espiritual, para expurgar, para purificar as almas que não são ainda perfeitas, não é? E o purgatório, então, ele nos tira essa grande esperança e esse grande consolo, né? Se há um purgatório ainda, então não há consolo. Não é seguro, não é nesse sentido, crer em Jesus Cristo, se eu não for uma pessoa perfeita neste mundo. Aí está o sinergismo católico romano, não é? Onde eu devo confiar de que a minha fé em Jesus Cristo e o me esforçar para, por gratidão, obedecer a sua lei, sabendo que é um esforço por gratidão, porque ele obedeceu no meu lugar, e que eu, por consciência, sei muito bem que eu não posso obedecer de maneira perfeita, e portanto, se Deus for me julgar por minha obediência, eu estou perdido, mas ele não me julga mais assim. Ele julgou Cristo no meu lugar. Nosso consolo é esse. Mas o purgatório tira isso. Porque o purgatório está dizendo o quê? Que as pessoas que não são boas o suficiente para entrar nesse paraíso, para ir para o céu, não é? Tem que ficar lá. Entendeu? Para ser ainda purificada até entrar no céu. Nesse sentido, não houve substituição de Cristo na cruz. Não é? O castigo que nos traz a paz não estava sobre ele. Nós não fomos sarados por suas pisaduras. Deus não fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Percebe? A doutrina do purgatório é o mesmo que pegar Isaías 53 e jogar fora, rasgar da Bíblia. E toda a teologia da Escritura. Tem que jogar fora. Não é? Então, o purgatório quebra toda a promessa de salvação, toda a esperança, toda a consolação em Cristo. Entende? Então é muito incoerente se falar de salvação em Jesus Cristo crendo na doutrina do purgatório. Não é? É bem dizer assim: Deus diz, eu estou satisfeito pela obra do meu filho. Como Paulo vai afirmar em Romanos 8, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E então, a instituição católica romana se levanta e diz, há condenação sim. Não é? E nós vamos resolver o problema. Vamos criar uma teologia do purgatório para purificar as pessoas. Por quê? Porque mesmo que eles creiam em Jesus Cristo e sejam membros do seu corpo, isto é, estejam nele, ainda assim há condenação. Eles não poderão entrar no céu se não forem purificados. Então eles serão purificados, sofrerão lá ainda nessa purificação, até estarem prontos, não é? Perfeitamente purificados, para entrarem nos céus. E com isso nós aprendemos o quê? Que primeiro, há pessoas que não são boas o suficiente para ir para o céu e não são más o suficiente para ir para o inferno.
Mas há pessoas que são más o suficiente para ir para o inferno e há pessoas que são boas o suficiente para poder ir para o céu. Entendeu? Tipo, qual o sentido de você dizer que crê em Jesus Cristo, na salvação, nesse sentido dele, na obra de Jesus Cristo, não é? E crê no doutrina do purgatório? Percebe? Ou seja, é a mesma coisa, não é? Na verdade é o resultado, não é? O resultado é a conclusão lógica do sinergismo, né? Com relação à salvação. É a conclusão lógica, não é? O sinergismo com relação à salvação é a negação da obra de Cristo. Pô. É a negação da obra de Cristo. Percebe? Por isso, sinergismo, não é? Não importa se pelagiano, semi-pelagiano ou arminiano, é heresia. Simples assim. É uma negação da obra de Cristo. Não é? É uma negação da obra de Cristo. Não é? O único purgatório real que nós temos é aqui e agora. Não é? Usando essa nomenclatura. O purgatório não existe, mas usando essa nomenclatura, a ideia de purificação, estamos sendo purificados aqui. É aqui que o Espírito Santo está moldando a vida da igreja. É aqui que o Espírito Santo está operando a sua obra de santificação. Então é aqui, neste mundo, que nós estamos sendo expurgados, vamos dizer assim. O que nós vemos aqui, certo, é o que decide o que será no futuro, no julgamento da nossa vida. É aqui. É aqui que nós negamos ou cremos em Jesus Cristo. É aqui que nós, de fato, somos membros da igreja e temos esperança eterna nele, o consolo eterno nele, ou não. Então aqui estamos sendo julgados e purificados. O purgatório é aqui. Se fosse para usar essa nomenclatura, o purgatório seria aqui. Não em algo depois daqui. Depois daqui estamos julgados. Acabou-se. Não é? Então a consolação é para aqueles que creem em Jesus Cristo. Ou seja, para aqueles que já foram purificados aqui. E o Hades, o sofrimento do inferno físico, ou espiritual no caso, como intermediário para o inferno futuro que é físico, não é? Também é aqui. É aqui que as pessoas estão negando a Jesus Cristo. Negando. Não é? Quando morrerem, já estarão sofrendo nesse sentido. Ok? Então não há purgatório, e purgatório, o que é a conclusão, sim, lógica, de um sinergismo com relação à salvação, é a negação da obra de Cristo. Então, para católicos e romanos, né? Ou seja, vou usar essa nomenclatura, para pelagianos, semi-pelagianos e para arminianos, não é? A obra de Cristo não salva. É simples assim, não salva, não é suficiente. Ok? Agora vamos pular. Vamos continuar na pergunta 58 e resposta. O que consolação lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Já agora, em meu coração, o princípio, sinto em meu coração o princípio do gozo eterno, pois depois dessa vida obterei a perfeita bem-aventurança, que o olho jamais viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração humano pôde conceber, uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. Então veja, pela esperança das promessas de Deus em Cristo Jesus, não é, reveladas na palavra de Deus, nós já podemos hoje, irmãos, pela fé, sentir esse gozo, essa alegria em nosso coração. Por quê? Porque Cristo é a prova científica nossa, não é? De que tudo isso é a verdade. Essa é a grande esperança que nós percebemos no apóstolo Paulo. Essa foi a grande esperança crida pelos cristãos do passado, como também é a nossa. Eles morreram, foram até o fim, porque ninguém podia abalar essa esperança do coração deles. Sim, eles eram perseguidos, eles sofriam, eles choravam, eles ficavam angustiados. Sim, os cristãos do passado também tinham problemas com ansiedade, com depressão, com profunda angústia, porque eles estavam vivendo num contexto, não é, onde muitas coisas sociais, como o abandono da família, como o abandono, por exemplo, a rejeição da sociedade, a perca de emprego, a perseguição, vendo marido, mulher, filhos sendo perseguidos até mortos, tudo isso era sofrimento terrível na vida deles. E eles eram humanos como nós, e portanto sofriam. Sim, eles pensavam, não é? Como Davi, às vezes, fugiu para não ser morto de Saul, depois do seu próprio filho, percebe? E ficou tempos fora e sofrendo e angustiado profundamente, pensando e refletindo naquele sofrimento, mas jamais perdeu a esperança. A mesma coisa acontecia com os cristãos. Também para nós é um consolo por causa disso. Então pensar na vida eterna, pensar na eternidade, na grande promessa da volta de Jesus Cristo, não é? Na vida eterna, o último artigo, não é?
que nós confessamos no credo apostólico, é sim uma razão de perfeita esperança. Apesar de nós, como pecadores miseráveis que somos, falhos, muitas vezes, não é, cambalearmos em nossa fé e ficarmos frágeis com relação ao mundo e ao sofrimento que nós temos, ainda assim, com lágrimas, rastejando ao chão, sofrendo, urrando de dor, chorando em nosso quarto, não é, a sós, ainda assim ninguém pode roubar essa esperança do nosso coração. Se nós cremos em Jesus Cristo, se nós podemos testificar que isso é verdade pela fé que Ele nos deu, se nós confiamos que estamos nele, apesar da dor em nosso coração ser tamanha, ninguém pode roubar essa esperança de nós. Percebe? Mesmo que eu sofra a vida toda por causa disso. Veja, eu posso ter um sofrimento, uma angústia a vida inteira. Há cristãos que de fato, irmãos, vão ter angústia a sua vida inteira. Inteira. Não é? Inteira mesmo. Porém, essa angústia, ao mesmo tempo que nos machuca, não é? Nos machuca, nos mostra que estamos angustiados, por mais que não entendamos isso, ou por mais que o homem, com a sua ciência, não é? Que é bem fraquinha, diga-se de passagem, nós, nesse sentido, pensamos muita bobagem, essa é a grande realidade, e o pior é que os homens gostam de se exaltar e se colocam como sendo a supremacia de tudo. Ainda que as pessoas digam, criem definições científicas, psicológicas, psiquiátricas, não sei. Ainda que eles definam muitas coisas, não é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Um cristão tem que saber da verdade. Ninguém neste mundo, não é, conhece a nossa alma como Deus. Deus nos criou. Então Ele sabe a razão da nossa angústia. Toda a nossa angústia é por falta de alguma coisa. E essa falta não é desse mundo, não é uma coisa daqui. É por isso que um monte de gente vai ficar passando a vida todinha procurando solução, alegria, consolo nesse mundo, não vai achar. Não vai achar. Percebe? Nós desfrutamos dos alívios temporais, não é, que são os remédios, não é, que é ajuda clínica, médica, não é, não importa que seja psiquiátrica, psicológica, não importa. Tudo isso é vamos dizer assim, um alívio, não é, bastante temporário e simples, do qual não devemos nos apegar. Porque o ponto o que nos leva à angústia, não é a nossa fragilidade, os nossos pecados, não é, a nossa limitação por sermos pessoas que já pertencemos a essa vida eterna, a essa salvação maravilhosa, a esse novo céu e nova terra, a esse paraíso prometido, não é? E ainda estamos aqui. E estar aqui, sendo membros do corpo de Cristo, com uma experiência perfeita, garantida de que o nosso lar está preparado para nós, um lar perfeito, de alegria eterna, dói. Estar aqui dói, não é? E para algumas pessoas vai ser mais intenso. Para os cristãos que têm sofrido, lutando contra seus pecados e contra a sua própria ansiedade, não é? Eles vão desfrutar muitas vezes de experiências até mais profundas, não é? Por essa angústia. Porque o desejo de estar logo com Cristo é muito grande. É muito grande, não é? E nós temos que ter paciência com isso, sabe? E por mais que doa, nos apegar a justamente essa esperança, a vida eterna. Então hoje, apesar do sofrimento, apesar da dor, irmãos, nós podemos ter a alegria, não pelo que estamos sofrendo, mas pelo que nos está garantido por causa de Cristo. A alegria, pois depois dessa vida obterei a perfeita bem-aventurança que o olho jamais viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração humano pôde conceber. Uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. Essa é a grande promessa do Evangelho, e assim nós concluímos a exposição do credo apostólico, não é? Com esse entendimento dessa grande consolação, não é? Que nos foi conquistada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa foi a aula de hoje. Deus abençoe a vida de vocês, não é? E nos aguarda por mais aulas, né?